Vamos nós, Porra, tá com o Cláudio aqui, né? Estamos online. Galera, é um prazer estar aqui para mais um Papo de Subúrbio com um camarada que a gente passou um ano fazendo praticamente isso aqui virtualmente. Para quem não sabe, eu e o Cláudio Jorge, né, por ideia e iniciativa desse camarada que movimenta uma série de ações fundamentais para o subúrbio, ele chegou e falou assim: Rafael, topa levar um papo suburbano com a galera? Eu falei, no meio da pandemia, eu falei, vambora. E aí ele trouxe já tudo pronto, com nome direitinho, formatado, revendo os Bruzundangas em homenagem ao Lima Barreto, né? Pô, Cláudio, prazerzão estar aqui, meu irmão. Pô, aprendo muito contigo, bom demais. E aqui a gente vai no nosso Papo de Subúrbio, mas primeiro dá teu salve aí, que daqui a pouco a gente começa. Bom, em primeiro lugar, é um prazer. Assisto vocês. Adorei a entrevista de vocês com a Zula, sou super fã, e com o nosso parceiro Gabriel Moura também foi bacana, com o Ivan Lins. Só para vocês verem como é assim. O cara vê mesmo, tá vendo? Aqui. Eu acho que assim, instrumentos como esse aqui, que ajudam a gente um pouco contar a história do subúrbio como ele é muito importante para que a gente mostre que o subúrbio, ao contrário da forma pasteurizada como ele é apresentado, né? Subúrbio, ele é apresentado como subúrbio, não como subúrbios. É muito diferente de como é no dia a dia. Então é muito legal ter esse programa, ter vocês aqui ajudando a gente a construir essa narrativa, né? Ou desconstruir a que foi construída. Poxa, fala. Pode penetrar um pouquinho mais para mesa? Opa, puxa o microfone. A voz do cara é alta, mas puxa esse microfone aí. Ele vive mandando o Rafael puxar o microfone. Ele sempre fica me dando bronca aqui. Tom é fogo, cara. Mas é o nosso diretor aqui, multitalentoso. Olha, a gente descobriu recentemente que, além de palhaço clássico, ele é mágico, hipnotizador, roteirista, cineasta. Rapaz, o cara é brabo. Guitarrista. Tá vendo, rapaz? Quem te usar, Tom? Quem te usar é você, eu não vou usar o Tom, não. Eu quero entrevistar o Tom aqui um dia. Vamos, mas a gente vou voltar aqui para uma curiosidade interessante, né? Já entrevistamos um Cláudio Jorge aqui e hoje estamos indo para um outro Cláudio. Quando você falou assim, o Cláudio Jorge, eu falei assim, gente, teve um Cláudio vir de novo? O que eu gostaria também, né? E então, vamos deixar claro, são dois Cláudio Jorge. Olha só como é difícil de estabelecer uma relação de separação. Exato. Dois Cláudio Jorge criados no subúrbio, apaixonados por samba, inseridos na cultura. Mas o que diferencia o nosso Cláudio Jorge de hoje? Fala pra mim. Caramba, uma diferença fundamental é que o Cláudio Jorge que está falando aqui é mangueirense e o outro é Vila Isabel. Verdade. Um é botafoguense e eu sou flamenguista. Então, já dá uma... basicamente... então e mais ou menos uma década que separa aí de diferença de idade. Ele do Caxambi, eu sou cria de São Cristóvão ali. Mas foi um feliz encontro nossa amizade, nossa camaradagem promovida através do samba, né? Então é muito legal ser parceiro dele, ser camarada dele, embora as confusões aconteçam, volta e meia acontece. A gente descobriu um terceiro Cláudio Jorge. Aí demais, peraí. Então, a gente está, inclusive, tentando o Luiz Fernando Lima, violonista, ele tem um amigo, Cláudio Jorge, também, que cozinha. Caraca. E a gente está pretendendo, um dia promovido lá pelo Luiz Fernando, fazer um encontro dos três Cláudio Jorge para fazer uma grande comida. O lance e uma coisa que tem muita importância para o subúrbio, inclusive a gente tem uma amiga que tem uma tese de doutorado que trata disso, que é falar da comida no subúrbio. Da comensalidade. Da comensalidade que promove esse encontro entre as pessoas, né? Essa camaradagem feita aqui na mesa da comida e tal. Essas mesas suburbanas os pratos vão chegando e os presentes não saem da mesa, não, cara. Falamos agora com a Patrícia aqui do Afrogiro sobre isso, sobre essa herança gastronômica ancestral, sobre essa comensalidade, e muito bem lembrado, né, rapaz, como é o nome dela? Da Chau, a Mari...
Rapaz, agora me faltou o nome, olha a só. idade, A idade é um problema agora. Mas nossa pesquisadora amiga da Minha Feira das vizinha lá da Iabás. Penha. Temos que trazer ela aqui. Ela vai vir, ela vai vir. Professora da UERJ hoje, da comunicação da UERJ. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudio. Você falou aí dessa tua infância ali, pela grande São Cristóvão, vou chamar assim. Mas ela tem um nome, não tem um nome especificamente? Quero saber de onde é que você é cria, se você fosse identificar aí pro mundo. Eu fui, engraçada a história, eu não nasci no alto do morro, mas me criei no alto do morro do Tuiuti. Eu nasci no asfalto, ali do lado do CADEG, e bem pequeno meu pai teve uma série de derrames. E, enfim, a cada uma vez que a situação ficava difícil, a gente ia mudando numa rua ladeira mais pro alto do morro, e passei minha infância toda no alto do morro. Então, meus amigos, todos são de infância, são do Morro do Tuiuti. Então, tem uma molecada, Morro do Tuiuti, Barreira do Vasco, Arará, Herédia de Sá, Jacarezinho, Mangueira, essa tua área, tua casa. Manguinhos, essa é minha casa. Conheço todo mundo, transito bem pelo território e tal. E depois fui ganhando no subúrbio. Eu sempre fui um moleque, né, de circular, inclusive porque naquela época a gente, já moleque, circulava a cidade sem o temor que tem hoje. Por exemplo, a Marina, minha filha, para ir na padaria é um cuidado enorme. Eu falei com ela outro dia, eu com a tua idade estava assistindo o jogo Flamengo e Guarani lá em Campinas. Eu, meu irmão e essa molecada toda que foi numa caravana do Flamengo. Eu frequentava, eu saía de casa, às vezes matava a aula de tarde e ia de short, descalço, sem camisa, sem nada, para a Praia do Leme. Era um exímio surfista de peito no Leme. Então essas coisas de você ter a liberdade de circular pela cidade. Joguei futebol de salão lá no CCIP de Pilates. Sim. Pratiquei atletismo no Fluminense. Isso é para você ver como é que transitava. Frequentava a roda de samba lá no Oposição, lá do queridíssimo Arlindo Cruz. Né? No CCIP de Pilares também tinha o Pagode dos Boleiros, a segunda-feira. Né? Então você tinha uma série, tinha o samba do Negão da Abolição também. Então a gente frequentou o samba lá da Sardinha também, ali na Abolição. Sim. Ali entre a Abolição. Ali, é uma divisa ali, né? Meio como é que é? Não é Benfica ali? Não, nem Gente de Dentro é onde tem o Rei do Bacalhau. Sim, naquela rua do Rei do Guilhermina. Rua Guilhermina. Ali, tinha um samba ali que era sensacional. Então, eu ia falar Abolição, mas eu tava... Pilares, mas não é Pilares. Também a Abolição... No Vera Cruz, né? Tá. Clube de dança de salão, sensacional. Opa, que tinha lá. Tu rodou, hein, cara? Representante do subúrbio, então. Não, tá nesse projeto todo suburbano. Uma coisa ficou clara aí na tua fala, que deu para construir nessa narrativa, que deu para entender, obviamente, de onde veio o mangueirense. Mas e o flamenguista? Veio da onde? Não, o flamenguista é família, cara. Já nasci flamenguista, meu pai era flamenguista, meu tio flamenguista, enfim, já tinha... já é uma... prerrogativa familiar. Paixão de berço, Então, meu filho não tinha como... Jorge Jesus, né? Não tinha como escapar, e a gente, pequeno, a gente pegou essa geração do Zico. Eu convivi com toda a minha fase da juventude com a geração do Zico ganhando tudo. Depois veio a geração ali mais recente de Dico, né? E foi campeã também, junto com o Petkovic, etc. Então, enfim, eu tive essa felicidade. Pegou anos 80, depois anos 2000. De ter vivido essa... Meu filho foi o Jorge Jesus. Não tem então, ninguém, nenhum flamenguista aqui em casa. Não existe flamenguista, só... Jesus operou milagre aqui na sua casa. Jesus operou milagre na sua casa. Não tinha nenhum flamenguista. Isso não impedia da gente frequentar o Vasco. Por exemplo, essa minha carreira no atletismo... Eu ia perguntar exatamente isso. No Vasco, meu irmão jogou futebol no Vasco, a minha irmã mais nova fez saltos ornamentais no Vasco, enfim, a gente frequentava. Eu ia perguntar isso pela proximidade da barreira mesmo. Mas eu ia às falar... vezes também eu ia para secar.
Eu fui assistir a estreia do Leão no Vasco. E aí o Vasco perdeu na estreia do Leão. Pô, o Leão é um grande goleiro e tal, da Copa de 74. E tu tava secando lá, Eu tava né? lá. Deixa os vascaínos descobrir isso agora. Acho que Vila Nova, não esqueço até hoje. Então... Não, é interessante porque você está falando de um contexto em que a gente ainda tinha um Maracanã que era popular efetivamente, com a geral, né? Você está falando de um contexto em que não havia uma violência tão acirrada, né? E até, de certa forma, criminal mesmo, que incorporou uma parte, que sequestrou uma parte das torcidas organizadas, né? Então você está falando de um contexto que, pelo menos eu entendo, onde a gente tinha uma liberdade maior de transitar, até mesmo na esfera do futebol, né? A gente acabou de ver uma cena lamentável no Bom Sucesso esse final de semana que eu jamais esperaria que fosse ver acontecendo, né? Briga de torcida no subúrbio. Então a gente realmente tem que resgatar essa possibilidade de que a gente tenha de transitar livremente para além das... Acho que grande parte a responsabilidade dessa violência também ela tem que ser atribuída aos próprios clubes e à federação. Porque uma parte significativa das torcidas organizadas, elas ganham ingresso no clube e elas influenciam na política interna do clube. Então, cria-se uma relação ali meio promíscua. Então, você tem uma série... E as torcidas, elas viraram empresas. A maioria das torcidas virou um grande negócio. Você vende tudo, camiseta, boné, você tem assinatura para ser sócio da torcida. Então, as torcidas têm uma série de dirigentes que são liberados, que vivem como empresário daquele negócio. Entendeu? Então, enquanto a gente não conseguir, por exemplo, um Flamengo que tem 40 milhões de torcedores, você tem 2.800 beneméritos que decidem o rumo do... Enquanto a eleição no Flamengo, por exemplo, aristocracia, ela não né? for uma eleição decidida pelo sócio-torcedor, que é um número muito maior, mais de 100 mil sócios, 200 mil sócios, obviamente isso tornaria mais democrática a direção eleita do que hoje. Há 2.800 pessoas decidir por um universo de 40 milhões é uma coisa absurda. E aí também... Isso acaba impactando em outra situação. Você vai transformando os estádios de futebol em arena e impedindo que a população mais empobrecida da sociedade possa frequentar um espetáculo que é o espetáculo do povo. Assim como o Carnaval, o Rio de Janeiro e o Brasil, por assim dizer, foram constituídos a partir da paixão que tem por essas duas atividades. Então, só você ir ao Maracanã todo domingo é que você vai ver a população que frequenta. Aí você tira a população pobre dali e assim você vai gerando uma série de outros problemas que a gente tem presenciado. Qual o pobre que pode pagar R$300 para ir na arquibancada? Hoje em dia eu não sei como tá, mas o meu último jogo do Maracanã foi em 2008, o Fluminense LDU. Nós fomos... E nessa época... Não, era pé frio mesmo, hein? Mas, né, só por ter que ficar de ir pro Fluminense ganhar a Libertadores, né? Esse dia foi muita emoção pra mim. que a gente não foi. Nessa, em 2008, ainda havia muita gente vindo domingo, aquela pessoa que gosta mesmo. Agora eu já não sei, depois da privatização lá do Maracanã, né, a reforma, eu não sei como tá hoje, mas com esse ingresso... eu lembro que eu pagava R$20. Eu já fui. 20. Eu paguei no Maracanã. Fluminense LDU. Eu paguei aquela cadeira tava dando 200. Não, R$2.000 agora, não viu? Então, eu paguei. E tu tu pagou? Ó, a final Fluminense e a... Vamos embora pra casa, claro. Tá, peraí, Valéria. A Fluminense LDU. Final, na parte lá da torcida mesmo, do sul, aquela parte norte-sul, eu paguei R$40 no final do Fluminense LDU, cara. R$40. Eu já fui ao Maracanã, para você ter ideia, em que era possível levar um isopor com garrafa de cerveja
frango assado com farofa. Olha Aí só, é que raiz, coisa aí é maravilhosa. raiz. Aí E, é raiz. e ainda esperar você abrir o portão do segundo tempo pra entrar sem pagar. Aí era outra coisa. Nada mais suburbano, falamos do Maracanã e começa, né? A gente... Não, cara, mas falar de cultura suburbana, eu vou entrar numa pauta que o Cláudio Jorge, nada de braçada aqui. E eu quero saber como é que começou isso na tua trajetória, Cláudio, porque o Cláudio L. é um grande produtor cultural do subúrbio, né? Ele é hoje um dos responsáveis pelo Instituto 100% Suburbano, é um dos responsáveis pelo Viradão Cultural Suburbano, mas eu quero entender como é que isso caiu na tua vida, cara. Como é que você descobriu que você seria um grande fazedor de cultura e que ia mobilizar toda a tua pesquisa, porque você também é um acadêmico da área, toda a sua produção para esse campo? Rafael, assim, a minha vida foram acontecendo coisas meio que paralela. Eu, muito jovem, e assim, sem menor influência do meu pai, eu nem sei porquê, mas acho que também por conta do lugar onde eu vivi, etc., eu desenvolvi um senso de justiça social muito grande. Eu me lembro que ainda em plena ditadura militar, meu pai foi chamado à escola e a professora de História e Moral e Cívica pegou uma redação minha e falou: se seu filho continuar escrevendo essas coisas aqui, pode complicar o senhor. Caramba. Era o nível da... Então, eu desenvolvi isso. Era assim, né? Frequentei sozinho, sem ninguém me levar, todo o processo de retomada da democracia no Brasil e tal, e fui construindo ali uma proximidade. Tive a felicidade de encontrar também pessoas... Estava lá em 84, nas diretas já? Estava lá, antes até, estava nas eleições anteriores, estava lá, e já estava envolvido na coordenação de todo o evento. E muito cedo também eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, e aí no meio do caminho encontrei gente bacana, como Cid Benjamin, uma série, o Milton Temer, Eliomar Coelho, essas pessoas de alguma maneira se transformaram em referências e que foram me moldando. E a questão da cultura, é muito difícil você pegar um jovem com a liberdade que eu tive de transitar por tudo quanto era morro, favela, bairro popular, etc. E num período em que o samba estava ressurgindo com muita força. Então eu peguei isso tudo, organizei roda de samba e tal, e esse negócio meio veio crescendo comigo, da militância política e da cultura. Tanto é que, mesmo tempo que eu trabalhei em diversos governos, eu também trabalhei em gravadoras de disco, diversas gravadoras de disco. Então, isso foi criando uma rede de relacionamento e as coisas foram acontecendo de maneira muito natural, sem forçar a barra. Então, foi... Mas qual foi o primeiro evento que você participou, trabalhou, fez e falou assim, cara, agora eu não saio mais disso, tô aqui, botei os dois pés dentro. Você consegue lembrar? Cara? Eu tenho muito. Na década de 80, o PT não tinha dinheiro para nada. Estava recém-criado, né? E a gente tinha uma relação muito forte com toda a classe artística. Você tinha muitos cantores que então dedicavam o seu tempo a fazer eventos para o PT. Então, eu ajudei na produção de inúmeros eventos no Circo Voador. Caramba, que Circo bacana. Voador recém-saído lá da Zona Sul. E para Lapa. Então, a gente fez MPB4 ali, fez show com Djavan, fez show com uma turma enorme de artistas. Doando cachê, a galera... Doando cachê para poder ajudar nas eleições e tal. Eu acho que isso também ajudou a me dar uma visão de como se dava a produção, qual eram os entraves e tal. Isso foi ajudando a construir o produtor, né? E depois, por dentro dos governos, eu aprendi como funcionava a máquina pública. E também fui fazer curso de gestão pública, de orçamento público, para entender como destravar aqueles nós da burocracia e tal. Enfim, uma vez feito isso, juntou os dois, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem alguma facilidade de conseguir recurso público para aplicar nas atividades que a gente desenvolve. Agora, é importante ouvir você fazendo esse relato, porque pode parecer um relato de 40 anos atrás, mas que é extremamente contemporâneo, quando a gente gera um cenário de polarização política que é produzido propositalmente, né,
para estimular os radicalismos de extrema-direita ou protofascismos, porque você está falando de um momento de luta contra a ditadura militar, pela redemocratização, né? Um momento em que, que a cultura foi uma das principais armas, né, de conscientização popular, e que você estava vencendo isso, e um momento que, por incrível que pareça, de forma até meio contraditória, o samba estava meio negligenciado. Exatamente. Né? Você tinha como um destaque, e até que é uma coisa que ajuda muito a gente ver que não tinha, nesse período, essa polarização que foi sendo construída depois. Porque você tinha Bete Carvalho, ligada ao PDT, você tinha Fafá de Belém, ligada ao MDB. Então você tinha e essas pessoas estavam todas muito próximas em favor da volta da democracia, etc. e tal. Então, isso foi muito bacana também, para mostrar o seguinte: nenhum tipo de xiitismo, radicalismo, é óbvio que às vezes na vida você tem que ser um pouco mais duro, etc., mas você pautar a sua atividade pelo xiitismo, ela não vai funcionar. Então, numa sociedade democrática, por mais dificuldade que a gente tenha, se a gente encontrar o caminho do diálogo, a gente acaba obliterando o nosso próprio caminho. Sim. Então, é óbvio que também, às vezes, o diálogo tem que estar acompanhado do jogo de cintura, que a gente aprendeu no morro, né? É um jeitinho de falar. Às vezes você fala a coisa que o cara quer ouvir, você sabe que às vezes aquele teu interlocutor ali, ele não é o cara mais confiável, mas você tem que contar com ele, até a curva e tal. Então é assim, né? Chama-se inteligência, né? No diálogo. Costurar. Pois o Rafael se depara o tempo todo com isso aí, né? Essa batalha nossa aí pelas atividades do subúrbio, na área da cultura, é o tempo todo. A permissão para o fechamento da rua, dependendo do evento que tiver, você vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade, então você tem que encontrar um caminho com aquele amigo que está lá no batalhão, aquele cara que tu conhece, que às vezes é da escala inferior na hierarquia lá na prefeitura, mas ele vai ter preocupação de botar ter o processo debaixo do braço, percorrer as instâncias para poder dar celeridade ao processo. Então, quando tem algum evento no subúrbio, você sente que é mais dificultoso se fosse, por exemplo, na Zona Sul? Não tenho dúvida disso. É muito mais dificultoso e um pouco o que vocês já abordaram aqui antes. Foi se construindo em torno da Zona Sul da cidade essa ideia de ser o tambor cultural do país, né? E o espelho para atração de turismo. Então, no subúrbio do Rio, foi construído o contrário. Foi construída uma narrativa que o subúrbio é um lugar de gente inculta, né, que não tem construção cultural, que só tem ausências e carências. E um pouco o trabalho que a gente faz é de inverter isso, mostrar o seguinte, se você retirar a produção cultural existente do subúrbio do Rio de Janeiro, vai sobrar muito pouco. Não é para o Rio, não. Sobra muito pouco para o Brasil até. E eu até digo, até a Bossa Nova, que talvez seja a menina dos olhos da Zona Sul do Rio, o pai da Bossa Nova, ele fala, aquela batida de João Gilberto ali, ele mesmo fala, eu aprendi aquilo ali com um negão de Mangueira chamado Geraldo Pereira. Só para você ver. Então, o cara que é o pai, não foi eu que estou falando. Então, até a Bossa Nova, ela foi beber nessa fonte, né? Você tem uma série de outros, o grande Vila Lobos não saía da Mangueira, era parceiro do Cartola, era parceiro de Nelson Cavaquinho, então tinha relações construídas ali. Então, enfim, o lance é a gente fazer com que a própria população do subúrbio também acredite nisso que a gente está falando, porque às vezes a gente tem que apresentar para o cara. Por exemplo, o Rafael sabe, nós no Viradão organizamos... Viradão Cultural Suburbano. Vamos falar dele aí. Já estamos puxando. Uma mostra de artes plásticas no MAC,
que é no coração da Zona Sul de Niterói, né? O berço da elite econômica niteroiense. Eu articulei com o diretor do MAC e nós levamos 45 artistas plásticos só do subúrbio do Rio. As pessoas do próprio subúrbio acham que não tem pintor, não tem escultor, a gente botou lá, era uma exposição para ficar 15 dias, ficou 3 meses lá. Então, para você ver que não só tem a produção, como tem uma produção de alta qualidade. Né? Então, você não sente que agora a gente está, por exemplo, até a gente com o Papo de Subúrbio, vocês com o Viradão Cultural, não sente que está tendo uma projeção maior de tudo que existe no subúrbio de bom nesse momento, e com muito trabalho, né? Porque você é uma pessoa que não chegou agora na política, né? Nessa parte cultural, no desenvolvimento. E você tem essa dificuldade... E já tem essa experiência de conseguir algum projeto para o subúrbio, imagina. Então eu acho que agora a gente esteja assim, começando a passos, mesmo que sendo lentos, para as pessoas começarem a ver o subúrbio de uma outra forma, que aqui existem também pessoas que lutam, que fazem do... que nós também temos... Nós estudamos, podemos falar tão quanto... E eu gosto também da Zona Sul, que fique claro isso. Claro, a cidade é uma, é de todos. Né? Mas aqui também existem pessoas que lutam, que sabem escrever, que sabem ler, que têm a mesma inteligência que em qualquer lugar no mundo. Então, eu acho que a partir de agora a gente consiga, né, fazer um projeto que consiga expandir... com Viradão Cultural. Viradão Cultural agora é projeto de lei, né? Eu vi. Entrou no calendário oficial da cidade. Agora. Eu vou passar essa bola pro Cláudio, que ele vai responder isso muito bem, mas eu só quero deixar uma coisa. Não é de hoje não, tá? Essa luta é histórica. E vamos lembrar do Paulo da Portela. Vamos lembrar... Não, gente, o Paulo da Portela trouxe o Walt Disney para conhecer Madureira. Isso nos anos 50. Mas esse processo, entendeu? Então, a gente sabe que... O problema é que essa luta é constante. A gente faz um esforço para ganhar um espaço, a gente tem que ocupar aquele espaço. Senão existe um retrocesso. Né? Então a gente precisa fazer, mostrar, acontecer o tempo inteiro. Mas eu acho que agora a gente pode usar a internet, a tecnologia para isso não Sim, a gente... né, ficar a gente pegou menor. uma Uber, né? Lembra? Ele falou que tem muita gente da Zona Sul pedindo para vir para cá, para ele. Saindo de lá, da Zona Sul... pedindo para vir para os quiosques daqui. Eu quero ver o Cláudio Jorge, mas isso que você está falando é fruto de ações de décadas. Exato. São 15 anos de Feira das Iabás, estou falando agora, que remonta um trem do samba que vai acontecer dia 2 de dezembro agora, que é centenário, então não Roda é... de samba do Cacique. Exatamente. O Viradão Cultural é desde quando? Esse foi o 5º ano. Suburbano. 5º ano, olha isso. E agora que veio um projeto... Né? Nós vamos chegar lá, não, tem outros, mas vamos... A gente tem 12 anos lá do Instituto Cultural 100% Suburbano e tem 10 anos que a gente promove o Trem do Choro. Talvez grande parte das pessoas do próprio subúrbio não saiba que tem existendo o Trem do Choro todo ano, dia 23 de abril, aniversário do Pixinguinha. Dia Nacional do Choro. Olha isso. Vamos divulgar. Então, eu vou chegar exatamente nesse ponto que a Elaine levantou, Cláudio, mas eu vou chegar ele por 2 caminhos. A primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte: você é um cara, um dos poucos que eu conheço, que além de ser um promotor de cultura suburbano, um articulador suburbano, um produtor de rede, você é um gestor público, um agente preparado para estar na gestão pública e também é um pesquisador. E aí eu já fico pensando nas contradições que isso deve produzir em você, porque se você quer fazer um evento, você sabe a burocracia que ele vai produzir para ser feito, né, em que instância ele pode avançar ou ele pode retroceder, e como pesquisador, se você sabe da importância histórica e simbólica que aquilo tem para a cidade, como é operar com essas frustrações, com essas angústias, com esse otimismo de que a gente está caminhando para o lugar certo, mas com um realismo duro ainda de que existem muitas engrenagens que precisam ser movidas para a coisa caminhar. Acho que Moraes Moreira ajuda a explicar isso. A música dele, quem desce do morro não morre no asfalto. Então, enfim, eu procuro me aliar, né? Fui com o tempo aprendendo isso, a pessoas que podem ajudar a gente a desatar esses nós da burocracia, né? Procuro me aliar também a pessoas que têm o mesmo otimismo que eu, e no sentido e no tesão de fazer a coisa, que sabe da importância que tem aquilo
para o subúrbio. Então, a cada não que a gente recebe, é como fosse uma dose para revigorar a nossa vontade de fazer. A gente não desiste fácil, nós somos chatos pra cacete. Então, esse cara sabe, a gente construiu o primeiro Viradão. O nosso maior investimento no primeiro Viradão era um palco na Praça Paulo da Portela, com som, um palco enorme, com banheiro químico, tudo. O cara que era o subprefeito de então falou que a gente não tinha cumprido as regras da burocracia e chamou a polícia para desmontar aquilo. Olha. Você viu o desserviço que um agente público, ele se dá o direito e ele bota a cara para desmontar uma coisa. É óbvio que por trás daquilo ali estava nítido que havia um jogo, objetivo, né, político que a gente não quis cumprir. A gente recebeu uma oferta de ajuda de um político que atua ali naquela região e a gente agradeceu a ele, mas falou que não precisava daquela ajuda. E aí veio a resposta. Só que a gente tinha um plano B. Pegamos tudo e levamos para dentro da quadra da Portela e a coisa aconteceu. Do Império. Não, nesse dia foi na Portela. A gente feito o Império um dia antes. Então, assim, a gente está sempre... Tem que ter um plano B. Sempre um plano B. Em relação a essa produção, você tem razão. Já foi muito mais difícil. Do ponto de vista, então, da pesquisa, para quem está querendo entrar na vida acadêmica e discutir alguma coisa em relação aos subúrbios, se você fosse fazer isso há 15, 20 anos atrás, a dificuldade era muito maior. Então, hoje você tem um universo de pesquisadores também que estão ajudando a construir uma bibliografia com essa nova narrativa que a gente está falando. Eu, quando fiz mestrado, por exemplo, troquei muito com a Caroline Bottino, que fazia a pesquisa na mesma área que eu, que era o avanço dos condomínios clubes no subúrbio. Então, hoje você tem o trabalho dela, tem o meu, você tem mais meia dúzia de trabalho que versa sobre o mesmo tema. Então, você já não sai de zero, entendeu? Já tem uma referência ali para poder discutir essa questão do avanço do urbanismo, como a cidade vai se desenvolvendo, quem se beneficia desse desenvolvimento da cidade para o lado que ela vai, né? Como a indústria imobiliária ela vai ditando normas, alterando leis municipais para poder imprimir ali o interesse do capital, né? Então, isso tudo a gente vai discutindo. E isso tudo tem impacto e tem a ver com a cultura que é desenvolvida no subúrbio. Então, a maneira que a gente atua é isso, olhar os efeitos danosos que a aplicação do capitalismo tem sobre o território suburbano e tentar encontrar algum antídoto dentro da própria cultura para poder fazer esse embate. E isso, como eu falei, sem sectarismo, sem xingar ninguém. Às vezes você tá assim, pô, esse cara não é meu aliado, mas eu vou ainda assim chamar ele para tomar uma cerveja, comer um bolinho de bacalhau, porque em algum momento ele vai poder me ajudar aqui. E isso acontece, né? Porque senão não acontece, né? Isso. Isso acontece, porque senão não acontece. Eu quero entrar especificamente num projeto que eu sou fã pra caramba, que eu conheci e realmente é modelo para uma série de ações que eu tento tomar, que eu tento incentivar, que é a ocupação de um espaço público que estava abandonado, né, a Praça Ramos Figueira, vamos dizer assim, e que hoje em dia é uma referência fundamental do calendário musical da cidade, né? Então eu queria entender um pouquinho como é que você chega, como é que você conhece e qual é a história dessa luta que hoje se torna o Reduto Pixinguinha. Como é que foi isso, Cláudio? O Reduto Pixinguinha tem uma história interessante. Tem um grupo de moradores do IAPC de Olaria e que ficaram muito incomodados com toda hora noticiando nas páginas de jornais a violência no Alemão, violência na Maré e não sei o quê, e só aparece violência e como se o subúrbio fosse a faixa de Gaza, né? Então ele falou, não, cara, a gente tem que interromper isso, temos que construir uma narrativa diferente, mostrar às pessoas que aqui existe um desenvolvimento cultural importante, mostrar que
Aqui você tem Paulo Moura, que mora aqui, o Moacir Santos, maestro, morava aqui, que o Baden-Powell morou aqui, que Pixinguinha morou aqui. Então é impossível num território desse você não ter um fazer cultural importante, etc. E aí o Maurinho resolve criar uma agenda cultural. A princípio começou lá dentro da banda de Olaria, que fica no IAPC, e depois ele andando ali pelo bairro, ele era igual eu, desse carandarilho da cidade e tal, e aí, pô, essa praça aqui tá meio largada e tal, vamos... um ano depois o 100%... Morava perto dessa praça. O 100% estava chegando ali na praça. E aí foi aquela fase de namoro com os vizinhos, para explicar. Começou de maneira tímida e tal, ainda pequena. E eu lá para o 2º ano eu cheguei. Porque um dos fundadores, Alberto, a gente tinha trabalhado junto no mandato da deputada Eloneide Studart. E aí ficou uma amizade muito grande entre eu e ele, que dura até hoje. Então, ele falou, pô, Cláudio, vamos lá, pô, tu tem um monte de ideia, conhece um monte de gente, vamos lá para ajudar. E eu, naquela época, eu tinha uma empresa produtora, e eu tinha um monte de tenda, palco, etc. Aí, enfim, fui lá... Já chegou armado, já chegou botando para rolo nos palcos. Não, aí o seu Jonas frequentava a minha casa, que era o presidente lá e tal. Ele falou, pô, Claudio, você não está usando isso? Você não quer emprestar essas tendas para a gente montar? Aí... Pô, saiu aquela tendazinha gazebo, né? Mambembe, e entrou umas tendas profissionais. O negócio foi... E é engraçado que isso também, para quem tá olhando, falou, pô, os caras... Aí sai um som... Ficando bonito. Aí bota um som profissional e tal, e isso foi impactando, inclusive, nos convidados. Ó, o 100% hoje pode se orgulhar de ter recebido... Os maiores músicos do choro do Brasil já tocaram lá. E o 100%? Do choro e do samba. E hoje, por exemplo, essa semana eu terminei um projeto, já estamos inscrevendo na Rouanet, e eu espero que a gente, o patrocínio avance para construir no mês de abril do próximo ano, o maior festival de choro do Brasil. Bacana. São 12 shows, mas show mesmo, com palco bonito, com produção. A gente mapeou os 12 principais lugares onde tem execução de choro, inclusive aqui na ilha, o choro da Ribeira, lá do Serginho. Abel veio aqui e chegou e citou. E a gente... Mas olha só, mas eu ou eu dei aula, acho que tem perto dessa quadra, onde é que é? Lá, perto do colégio... Não, tá falando da Olaria. Olaria, onde é? É ali atrás da São Geraldo. Ali tem o colégio ali, a Escola Berlim. A gente vai fazer show nesses 12 lugares e vai combinar com um grande show de choro na Quinta da Boa Vista. Dia Nacional do Choro, dia 23 de abril, dia do nascimento, dia de São Jorge, dia de Pixinguinha. Vai estar. E quando o Cláudio falou que um dos principais nomes do choro já tocaram lá, é verdade, né? A gente já teve Tereza Cristina, a gente teve Daniela Spielmann, com frequência o Zé da Velha e Silvério Ponte. Doriana, o Wilson Moreira e o Wilson das Neves, dois já falecidos, mas já estiveram lá. Então, a gente tem muita felicidade. Dos dois... o último, remanescentes do conjunto do Pixinguinha tocarem lá. O Mestre Siqueira, que toca cavaquinho, tocou com o Pixinguinha, e o Zé da Velha também toca lá com a gente. Então, o choro é uma música... Lembrando que a gente está falando de uma atividade gratuita, em um espaço público, né, apropriado pelos moradores que ocupam e ressignificam aquele espaço a partir de uma interferência dessa. É por isso que é importante os moradores terem essa ciência. Não é importante. Não, então, a gente tem procurado trabalhar essa ocupação urbana, porque isso é um pouco a cara da cultura do Rio de Janeiro, né? Eu recentemente falei para a ministra e falei para o secretário de Cultura do município.
Eu falei, num território igual o da Leopoldina, por exemplo, você tem em torno de 1 milhão de habitantes. Eu falei, ministro, imagina Salvador com um único centro cultural. Ia dar certo? Eu falei, é isso que acontece aqui. Só tem a Arena de Cro, na Leopoldina. Outra areninha que existe na Maré, por motivos óbvios, quem é de fora da Maré tem dificuldade de ir lá. Porque você tem uma série de regras que quem é de fora não conhece. Então, não vai. Então, eu perguntei, ministro, a senhora acha que a quantidade de fazedores de cultura dentro desse território de 1 milhão de pessoas, a Arena de Cro atende? Não atende, entendeu? Então, a partir disso, a gente também vai forçar no barra. Aí agora estamos num outro projeto, que é o projeto de transformar o Cine Rosário, que é o último remanescente de 8 cinemas de rua que haviam na região da Leopoldina, entre Bom Sucesso e Braz de Pina, sobrou esse de pé, a gente transformar ele num centro cultural. Isso implica em a prefeitura desapropriar o lugar e depois a gente fazer uma obra de recuperação do espaço e ocupá-lo. Aí eu falei para o secretário, Secretário do Federal? Secretário estadual? Municipal. Municipal, ok. O Calero. Ok. Eu falei, secretário, eu arrumei o recurso para desapropriação, estou chamando a prefeitura para ser parceira nisso. Aí ficou escorregadio. Mas a gente está em muita obra que está fazendo de recuperação das arenas, da areninha. Pô, eu não estou chamando ele para pegar e botar o dinheiro da prefeitura. Aí fui em cima da Fiocruz, fui em cima da UFRJ, estou conversando com a Fundação Banco do Brasil. Ou seja, estamos construindo outros caminhos. Se ele não vem, vai ter quem queira vir, entendeu? O não dele não basta para encerrar o assunto, entendeu? Lembrando que não é questão de falta de dinheiro, né? A prefeitura, o Eduardo Paz acabou de fazer uma proposta para aquisição, nada mais nada menos do governo federal, do antigo terminal da Leopoldina, né? Que é um território imenso, fundamental, para a gente ter ali, e histórico da cidade, porque ali é nada mais nada menos que remanescente da aldeia Jabericica, que é uma das primeiras aldeias da cidade do Rio de Janeiro, relatadas pelo Jean Delery ali. Então, assim, e é um berço de entrada para toda a região da Leopoldina, se a gente for pensar assim. Ele começando. Se ele está disposto a negociar, é porque existe verba, né? Exatamente. Então... É porque também, Rafael, a gente tem que fazer uma leitura, aprender a fazer a leitura de quem está gestando a cidade. O prefeito ele não está reivindicando. É óbvio que se o governo federal repassar para ele o espaço e ele recuperar aquele espaço para a cidade, é um ganho enorme. Mas você já viu quantos milhões de metros existe ali atrás? E você acha que ele vai ocupar aquilo com o quê? Então, se você olhar o entorno ali da rodoviária, a resposta já está dada. Então, é aquilo que eu falei antes, a pressão da indústria imobiliária exercendo pressão sobre a gestão pública municipal. Então, o prefeito se mobiliza para esse tipo de atividade, mas o Cine Rosário, para ele, pode cair como caiu os outros que não têm importância. É lamentável, né? Mas é isso que acontece. Uma briga de braço, né? É isso que acontece. Então, a gente tem que ter expertise para poder saber manejar, né? Com esses interesses e também ter energia suficiente para fazer com que os nossos interesses prevaleçam. Com certeza. E, meu camarada, eu vou aproveitar um gancho, já que a gente está falando de fazer as coisas acontecerem mesmo sem incentivo, e vamos falar de viradão cultural suburbano. Aliás, estou sendo injusto, existe um incentivo fundamental de um equipamento importantíssimo para os subúrbios cariocas, para a saúde, para a educação, que é a Fiocruz. A gente vai falar também, devemos dar os devidos créditos a ela. Nossa parceira. Mas é importante dizer que quando esse processo começou, e eu queria que o Cláudio relatasse um pouquinho sobre essa ideia que ele teve, porque ele é um dos idealizadores desse projeto, né? A gente fez porque a gente queria fazer. E como é que surge esse tal de viradão cultural suburbano, Cláudio? Conta aí pra gente. Rafael tem culpa disso. Imagino. Rafael, é um culpado. Rafael organizava um projeto lá no
Palácio 450, lá em Oswaldo Cruz, e que acontecia uma vez a cada 2 meses, né? Não, todo mês. Todo mês. Então. E cada mês tinha um tema diferente, ele levava um especialista, ou 2 especialistas sobre aquele tema, e ao final acabou gerando um livro interessante sobre um livro com múltiplos conhecimentos sobre o subúrbio do Rio. E aí, indo junto com o Nunuca, lá do Instituto 100% Suburbano, para um dos eventos, eu falei, pô, Nunuca, por que a gente não copia uma coisa que já ocorre no Brasil inteiro e que dá certo, sem querer inventar a roda? Já existe viradão cultural em São Paulo, existe em Vitória, tem em Minas, lá em Belo Horizonte, tem em Salvador, tem uma série de lugares que tem. Todos eles são financiados pelo município. O Rio de Janeiro só teve uma experiência quando a Jandira Fegali foi secretária de Cultura do município e acabou depois não dando continuidade. Eu falei, mas isso não impede que nós, coletivos de cultura reunidos, né, de forma parceira ali, a gente monta a programação e vamos fazer de acordo com as nossas possibilidades. Tem coletivo que tem som, leva o som. Tem outro que tem espaço, cede o espaço. O outro que tem o fazer cultural, leva a sua habilidade cultural. E assim a gente chegou lá e anunciou isso. E a adesão foi imediata. A gente marcou uma reunião presencial num sábado seguinte, tinha 14 pessoas. Marcamos uma outra na lona de Vista Alegre, tinha 27. Marcamos uma outra lá em Honório, tinha umas 30 pessoas. Enfim, marcamos lá no Aguibara Dudu, tinha umas 60 e poucas. Enfim, a última tinha mais de 100 pessoas. Que legal, e né? aí a coisa acabou acontecendo, e a partir de lá a gente vem aperfeiçoando e até encontrando algum recurso para poder viabilizar as atividades. E a cada ano cresce mais, você sente, né? Eu tenho um interesse da mídia também. Então, Eu vou pedir só uma parte na fala do Cláudio, porque ele ocultou informações que são importantes, ocultou porque ele é um cara muito generoso, né, nas suas palavras, mas também muito pouco modesto nesse aspecto. Eles propuseram um movimento que, na minha perspectiva, é um dos movimentos mais comunitários e democráticos de cultura que eu participei recentemente. Porque a proposta era, vamos construir um evento, mas eles não trouxeram um evento pronto. Sim, foi sendo feito ali. E uma coisa muito interessante que eles fizeram, né, ele, Nunuca, a galera que participou da direção, foi convocar esses fóruns públicos de cultura, onde todo mundo que pudesse ir chegava para dizer o que ele achava que podia ter no evento. E abraçando várias possibilidades. Se alguém quisesse chegar e falar assim, olha, eu estou disposto a fazer isso aqui, uma roda de jogo do Gente de Dentro. Então você vai fazer, vai ter no Viradão uma roda de jogo do Gente de Dentro. Mas eu estou disposto a fazer uma apresentação musical no meu cantinho. Então vai ter uma apresentação musical no meu cantinho. Você traz o eu público, disposto, né? Exatamente. E foi uma coisa muito bacana. Óbvio que, como qualquer processo, tem disputas, tem interesses, mas foi algo que a gente conseguiu construir no final, quando a gente viu a quantidade de pessoas que se voluntariaram para apresentar, centenas de artistas se voluntariaram. Falaram assim, eu estou disposto a tocar, me apresentar de graça para fazer um evento público acontecer. Teve uma outra coisa que foi uma aula pra gente também, que foi o pessoal da Baixada e da Zona Oeste se reivindicando suburbano. Não, nós também somos suburbanos. E aí é uma descoberta, que você vê que esse espírito suburbano, ele não está contido numa barreira geográfica, né? Na verdade, isso é um sentimento das pessoas que, a partir do modo de vida que vivem também nas suas cidades e nesses bairros, se identificam muito com a gente, né? Exatamente. Só vou pegar um gancho na Valesca, que ela falou, quando vai acontecer? E quando? Bom, vamos lá. Esse ano, ele virou agora calendário oficial da cidade, e o Cláudio vai falar sobre isso. A gente já executou uma parte dele. A ideia é que a gente o ano inteiro tem atividade.
mas teremos uma agora. Fala aí, Cláudio, como é que vai ser? No próxima sexta, a gente esse ano teve uma quantidade enorme de bandas e que a gente não conseguiu, porque nesse primeiro que a gente fez, a gente percebeu uma coisa também que era meio caótica, como que você administra tantas atividades de tantos lugares diferentes. Então a gente passou a eleger um território, preferencialmente os territórios que estão mais vulnerabilizados nos subúrbios, né? Para jogar luz sobre a produção cultural daquele território, etc. Então esse ano a gente fez lá em Manguinhos e por uma série de questões, mas também por questão de segurança, a gente teve uma limitação de espaços mesmo para poder realizar todo o Viradão. Então teve uma série de bandas que se inscreveram, mas que nos dias programados não puderam se apresentar. Então a gente reuniu essas bandas e vão acontecer na próxima sexta na Biblioteca Parque de Manguinhos, a partir das 13 horas. A apresentação de todas essas bandas, e a gente está feliz porque a gente elegeu como nossa homenageada desse ano uma escritora de Manguinhos de 82 anos de idade, Celeste Estrela, que lançou o seu segundo livro recentemente. Então, uma pessoa com uma vitalidade enorme, mesmo com essa idade um pouco mais avançada, e a gente acha que foi um acerto nosso, né? Foi legal pra caramba poder badalar o nome da Celeste. Ela vai estar lá na sexta-feira também. E vai estar também presente o pessoal de uma roda de rima e rap muito importante ali de Manguinhos, que é o pessoal do Paquistão. É uma garotada que movimenta essa roda de rima e que eles, de maneira solidária ali um com o outro, eles produzem, né, os raps, etc., para botar nas plataformas, etc., e isso possibilitou, isso gerou na gente o interesse em ajudar eles, e a gente, a partir da Escola de Música de Manguinhos, está ajudando a escola, na parceria lá com a Fiocruz, a equipar com mesa digital, com projeto, com equipamentos modernos, para que esses jovens recebam um curso formal, né, na área da produção e tal, do manuseio desse equipamento digital, para que eles também possam disseminar ali na região esse conhecimento e melhorar a forma técnica como eles atuam. Então a gente vai construindo laços no território, no sentido de poder melhorar a vida das pessoas. Olha quanta riqueza tem, né, no subúrbio, que precisa ser divulgada. Gente, esse ano, assim, todo ano dá um orgulho enorme, mas você vê uma atividade, né, praticamente autônoma ao poder público, né, municipal, acontecendo no Rio de Janeiro, com programação que durou 4 dias, dia 17, 18, 19, 20. Isso porque a gente já tinha proposto uma ocupação chamada Pré-Viradão, que foi o lançamento no Mucab, que a gente também ocupou o dia inteiro com atividade. Teremos mais uma atividade nesse final de semana. Olha como a gente tem potências suburbanas acontecendo. E detalhe, tudo isso no Viradão oficialmente começou numa escola pública estadual, né, chamada Clóvis Monteiro, com os alunos da escola se apresentando. Foi fabuloso. Isso para mim é muito simbólico. Apresentaram uma peça de teatro lá sensacional. A peça de teatro era um conflito ali familiar entre mãe e filha, né, e foi muito bacana. E aí foi legal porque você vê num espaço, Rafael dá aula lá, de jovens, 15, 16 anos e tal, é difícil de você conter ali aquela ebulição ali de hormônios e tal. Mas eles, como a peça falava muito dos conflitos dele, todos eles paravam. E aí era legal a torcida, porque no meio do conflito tinha um litígio, tinha ali o namorado da filha e tal, a mãe queria expulsar a filha e tal, e o pessoal... Era a história um pouco deles, né? O pessoal mobilizado ali, estavam prestando atenção e tal, foi muito bacana. É muito legal como o Viradão Cultural se expandir mais e mais, como pode transformar vidas, né?
né? Conhecimento que que eles não têm. O nosso otimismo é grande. Né? Mas o homem que tem as ideias está aí na tua frente. Vamos ver o que ele está pensando aí. Porque a gente já tem que começar a pensar para o ano que vem, né? Então já verificando o próximo local, né, onde a gente acha que pode ser um espaço bacana da cidade e também onde a gente já encontra algum parceiro local para ajudar na construção e mobilizando recursos, né? A gente já conversei com alguns parlamentares aí sensíveis à causa que se dispuseram a colocar emenda parlamentar para a gente ter algum recurso para poder fazer a coisa acontecer. Eu estou otimista que o próximo vai ser melhor do que esse. Foi o Edson, né, que eu vi. A emenda, e foi legal que não partiu, essa demanda não partiu da gente. Partiu dele? Do próprio mandado do Edson Santos, me ligou, falou, a gente deu entrada aqui num projeto de lei, 2 projetos de lei. O primeiro reconhecendo o Instituto Cultural 100% Suburbano e sua Roda de Choro como um patrimônio imaterial da cidade. O que isso causa de benefício para vocês? Bom, pra gente entender. no nosso caso, lá do 100% Suburbano, a gente acumula algumas condecorações dessa. Da Alerj, lá a gente tem um diploma Elorei de Student de projeto cultural. A gente tem um outro lá também em favor do trem do choro. Isso ajuda na hora que você vai conversar com um possível patrocinador. Existe um reconhecimento, não só da sociedade, né, mas também de autoridades públicas, de que nós fazemos uma coisa que tem valor cultural. Então, tem esse lado que ajuda. Então, o Edson colocou esse projeto do Instituto como patrimônio e o Viradão na agenda cultural da cidade. O prefeito vetou do patrimônio do 100%. Mas... Aí o projeto voltou para a Câmara e a Câmara quebrou o veto do prefeito e o projeto foi aprovado aí por uma iniciativa exclusiva do Parlamento. Já o projeto do Viradão, o prefeito aprovou. Não sei se foi com medo, né? Uma experiência ruim. Ia voltar, né? A gente já tinha vivido uma experiência semelhante. A gente lá tinha um projeto de lei do Marcelo Ará, isso já tem uns 5 anos atrás, ou 6. E aí o Raymond Ottoni, vereador, quando se elegeu, esse projeto tinha sido arquivado, que era transformando a região onde o 100% faz sua roda de choro, no Reduto Pixinguinha, que é muito próximo da casa onde morou o Pixinguinha. E aí isso não tinha impacto financeiro para a prefeitura nenhum. O projeto foi aprovado, o Raymond retirou do arquivo, pediu coautoria ao Marcelo Ará, ele reapresentou na Câmara e o projeto foi aprovado. E aí foi a sanção do prefeito Marcelo Crivella, o prefeito vetou o projeto. E aí, quando o projeto voltou para a Câmara, a gente fez roda de choro lá no plenário, fizemos um monte de coisa. O projeto foi aprovado por 44 votos a 0. E ali aquele território passou, então, a ser reconhecido pelo urbanismo da prefeitura como o Reduto Pixinguinha. Tanto é que se você botar no seu aplicativo aí, bota aí, ó. Reduto Pixinguinha, ele vai te levar até lá. Então, isso tem impacto para a vizinhança, porque os restaurantes lucram. Por exemplo, o Bar da Portuguesa, que ele já existe há muitos anos, ele não era tão badalado quanto é hoje, passou a ser por conta da nossa presença ali. Tem bar do região, tem uns 5 bares hoje que vivem cheio lá por conta dessa movimentação que a gente faz ali na praça. Que legal, cara. Muito interessante. Isso melhora.
isso melhora o território. A prefeitura recentemente fez uma intervenção lá nas ruas de requalificação urbana, que ela reurbanizou 40 e poucas ruas ali, calçada, com recapeamento asfáltico, com limpeza de galeria, com plantio de árvore. Isso é legal para os moradores, porque isso melhora, valoriza o imóvel das pessoas, etc. E isso tudo surge a partir de uma iniciativa cultural que às vezes as pessoas não se dão conta do efeito que pode provocar, né? A consciência, né, da pessoa Sim. que mora ali. A gente estava falando, foi do Lima Barreto, que as pessoas, na entrevista passada, lembra? Acho que foi do Lima Barreto que as pessoas estavam pintando, onde o Lima Foi Barreto... quando a gente falou do Negro Muro. Exatamente, porque eles não têm a consciência de quem morava Da ali. ação do Negro Muro. Simplesmente Lima Barreto morava e as pessoas não têm a consciência da importância de quem foi. Então, é importante até resgatar isso que você está falando. Olha a transformação que houve em volta do bairro e a consciência e o orgulho. A gente faz questão de levar quem está vivo lá, né, o que tem uma importância cultural, a gente faz homenagens e tal. O falecido Laudi de Oliveira, o Laudi era um músico percussionista que saiu do Brasil jovem e morou durante sua fase adulta toda nos Estados Unidos, tocava naquela banda Chicago. Gravou com Frank Sinatra, Michael Jackson, Madonna, enfim, só isso. E quando ele volta aposentado, ele vai tocar com a gente de novo lá. E assim, o cara quando chegava lá, com aquelas congas, pandeiros, etc., ia uma legião de músico percussionista para olhar, para ver. Eram alunos deles, queria saber como é que era e tal. E infelizmente morreu tocando lá. Teve um infarto, morreu no lugar que eu acho que ele gostaria de morrer ali, tocando, que era o que ele gostava de fazer. Então a gente faz questão de homenagear as pessoas. Zé da Velha já foi homenageado lá por nós. A gente no carnaval, inclusive, foi tocando lá num bloco até a porta da casa do Zé da Velha com um monte de trombonista. Ele saiu de casa, foi lá, beijou todo mundo e tal. Foi muito bacana a iniciativa. Cara, infelizmente a gente tá chegando ao final, papo bom tem que... Eu prometi pro Cláudio que eu ia explorar ele pouco, não ia explorar tanto assim não. Também, mas eu fiquei muito feliz hoje a gente foi um dia excepcional de duas gravações muito potentes, né? Não só do Cláudio Jorge como da Patrícia, porque são fazedores de cultura que olham para a cidade a partir de uma ótica de democratização, de enxergar aqueles que efetivamente, que historicamente constroem, né, e que contribuem para a nossa identidade e para a gente resgatar essa identidade que foi roubada da gente durante um certo tempo, né? A gente tinha vergonha de se identificar com o subúrbio, muitas vezes as pessoas tinham vergonha de se identificar ou se reconhecer na sua potencialidade afrodiaspórica, porque a gente sofreu por raptos ideológicos violentíssimos ao longo da nossa história. Então é muito bacana poder conversar com vocês, é muito bacana poder ouvir e trocar, né, nessa disputa de narrativas que olha a história por uma outra ótica que é muito mais potente, né? A história popular, a história do povo, aquilo que de fato pra gente é a nossa memória, aquilo que de fato pra gente é a nossa ancestralidade, aquilo que de fato pra gente é a nossa capacidade de identificação. Falar do choro, falar do jongo, falar do charme, falar do samba, é falar do nosso território preto suburbano, né? Então, Cláudio, Patrícia, muito obrigado, cara. Eu vou deixar você mandar suas últimas palavras aí, você falar o que você quiser, mas tu sabe que eu sou teu fã e é muito bom sempre trocar contigo, irmão. Valeu, Rafael. Eu acho que assim que une a minha fala com a fala da Patrícia, que a gente não falou disso em nenhum momento aqui, mas são duas falas carregadas por um sentimento decolonial, né, que marca, inclusive, essa minha militância cultural no subúrbio, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo falando. Porque o avanço do capitalismo nesses territórios, ele acontece muito também por falta de uma política definida da sociedade em relação aos seus colonizadores. E a gente sabe
os efeitos maléficos que a gente já teve aqui em relação ao modelo de colonização que a gente teve, e a gente, obviamente, tem que ter a obrigação de se prevenir em relação ao neocolonialismo, sobretudo o neocolonialismo cultural que a gente vive. Então, fazer essa guerra de guerrilha diária é importante. Isso aqui é um instrumento muito importante para que a gente possa obter nessa guerra. Por isso eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A gente agradece. Só não pude falar um pouco do meu lado. Sabe que o meu pai e meu tio foram feirantes lá em Irajá, naquela feira de domingo lá em Irajá. A gente tem muito... Toma de Irajá, mãe. Olha, a gente também quer agradecer aqui a filha do Cláudio. Esqueci o nome da tua filha, Cláudio. Marina que tá aqui. Marina, obrigado pela paciência. Tá aqui aturando a gente. Não, tá aprendendo, né, Marina? Tá aqui trocando experiências, isso que é importante. Mas ele vai voltar. Claro. Ainda muitas vezes. E ó... como... E viva o Afrogiro, viva o 100% Suburbano, viva o Viradão Cultural Suburbano. Da Igreja da Penha, da festa. Opa, Nossa, é muita maravilha, coisa. tem muita coisa pra falar. E viva o Papo Suburbano, porque nunca fecha, tá sempre aberto. Várias possibilidades. Parceiro, brigadão novamente, cara. Pô, muito bom trocar com você sempre, galera. Valeu, gente, ó. E novamente você de casa, não esquece. Compartilha, dá like, faz tudo que for preciso para divulgar essas atividades. Siga o Viradão Cultural Suburbano, siga o 100% Suburbano também, que é um papel importante para a gente democratizar nossas informações e nossa atuação. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigada. Oh.